Próxima inscrita, a deputada Júlia Zanata. Obrigada, presidente. Quero parabenizar o relator pelo trabalho realizado, pela coragem e dizer que, sim, estamos tratando aqui da admissibilidade. Essa PEC ela é constitucional e, acima de tudo, deputados, mesmo os que estão aqui fazendo malabarismos para discursar pela legalização das drogas, e que se fique muito claro aqui quem é a favor da legalização e quem é contra, mas essa PEC aqui, ela nada mais é do que uma resposta ao Supremo Tribunal Federal, para que entendam, deputados, que nós somos os legítimos representantes do povo. Nós somos votados, nós participamos de eleições, nós estamos lá com o nosso nomezinho na urna e nós estamos nas ruas falando com as pessoas. Nós vamos dizer o que pode, o que não pode. E não vamos deixar para uma corte que decida, porque eles não cabe a eles fazer isso. Então, isso, acima de tudo, é sim uma resposta do parlamento para o Supremo Tribunal Federal. E eu vi aqui discursos dizendo que tem jovens que vai ficar 20 anos preso. Eu nunca vi maconheiro usuário ser preso. O que acontece? Vão para uma audiência, faz uma transação penal ou presta um serviço comunitário, mas não fica preso. Vocês estão exagerando. Eu quero que me tragam aqui um maconheiro que ficou preso. Não existe. O que está acontecendo aqui, né, está bem aqui claro na PEC, observada a distinção entre traficante e usuário. Mas o que queria se fazer era legalizar aí, se alguém fosse pego com droga. E aí você já sabe o que vai acontecer. Nós temos exemplos como o estado de Oregon, nos Estados Unidos, que liberou e agora está pensando em voltar atrás. Vão ter que voltar atrás, porque zumbis começaram a aparecer. Não sei por quê. E zumbis drogados começaram a aparecer no estado, aumentando a criminalidade. Então, isso aqui, além de ser um posicionamento muito claro ao Supremo Tribunal Federal, que nós somos os legisladores, também é uma pauta para a defesa das famílias, que estão cada vez mais sendo acometidas pelo problema das drogas. Toda semana eu falo com alguém, deputada Júlia, onde que eu boto meu sobrinho, ou meu filho, ou meu... Então, isso é grave, gente. Isso é muito grave. Só queria deixar registrado aqui, e passo a palavra, o meu tempo, para Coronel Fernanda. Vou dar 2 minutos para Coronel Fernanda. Bom dia, presidente. 2 minutos é o suficiente para me relatar um fato que, como policial, e eu quero que as pessoas entendam, no ano de 2002, eu fui coordenadora do policiamento escolar no estado de Mato Grosso, em Cuiabá. E eu tive a infelicidade de, durante uma ronda, eu ter que fazer a apreensão de uma jovem de 9 anos de idade, porque na bolsa dela estava cheio de maconha. Ela vendia maconha e se prostituía para poder continuar usando as drogas. 9 anos de idade. Para mim foi um susto isso. E lembrando que nós estamos discutindo aqui o usuário. Eu nunca vi atacadista estar no meio da rua. Ninguém começa conversando com o atacadista. Todos começam através de um outro usuário. Infelizmente, começa um outro usuário. Todas as famílias sempre tem alguém envolvido com isso. Precisamos combater, Júlia, isso. Não dá para fechar os olhos. Não dá para a gente esconder que isso está acontecendo. Se hoje os presídios estão cheios, é porque nós não combatemos isso lá no passado. E eu lembro muito bem quando suspenderam dos usuários a criminalização deles. Foi porque muitos filhos de ricos estavam sendo presos. Não foi pelas pessoas pobres, foi pelos filhos de ricos que estavam sendo presos. E hoje nós estamos amargando aí com jovens de todos os lugares nos presídios. Precisamos, sim, combatê-los, trazer condições para as clínicas continuarem tratando essas pessoas e não fazer como aconteceu. Deputados hoje que defendem a droga aqui foram os primeiros a comemorar o fechamento de clínicas que tratam pessoas com esse vício.
Principalmente as mulheres, porque hoje as clínicas são voltadas mais para os homens, mas nós temos inúmeras mulheres que são viciadas e estão sendo deixadas de lado. Precisamos unir, sim, para dar condições que essas clínicas tenham condições de receber essas pessoas e de criminalizar o usuário, sim, porque ele é o varejista. Se ele não existir, o atacadista também não existe. E, presidente, só para deixar claro, aquela hora que eu pedi, porque tinha as pessoas que estão com a camisa da maconha estavam me xingando aqui. Eu estava acompanhando o deputado, a fala dele, e elas começaram a me ofender de mal amado e outras coisas mais. Então, quando eu solicitei, era para a retirada deles, por falta de respeito com os parlamentares. Deputada, e eu agradeço isso. Obrigada. Eu vou retomar o meu tempo aqui, vou passar 1 minuto para o deputado Cezinha Madureira. Deputada Júlia, senhora presidente, deputada Júlia, como sempre, muito querida. Muito obrigado. Presidente, nós, evangélicos, temos muita propriedade para falar deste tema, porque não existe nenhuma instituição, nem o Estado brasileiro, que consiga ter um acesso tão grande, tão rápido e que esteja apto para tratar desse tema. Nós conhecemos muito bem o que acontece lá na ponta, porque esta sociedade é muito direta conosco, que cuidamos das pessoas. Fez bem aqui o relatório do deputado Ricardo Salles, que parece até que acompanha o trabalho das igrejas, porque está muito bem feito. E é estagiário da igreja, nosso estagiário, está certo. Parabéns, deputado Ricardo. Nós temos um problema sério em São Paulo, da Cracolândia, que ao longo dos anos foi uma lástima. O único momento que nós estamos tendo uma paz no centro de São Paulo é que o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, prefeito atual, fez uma gestão muito boa para acalmar a tempestade ali. Mas nós conseguimos identificar ali os usuários de drogas e alguns têm a ousadia de falar: o STF nos autoriza. Ora, o STF não tem o poder de legislar. Está usurpando o nosso poder. Nós não podemos admitir que aquilo que é do parlamento, o STF tome de conta. É aqui que nós temos que discutir e nós vamos sim aprovar essa PEC, porque o povo brasileiro clama por isso. Nós precisamos impedir que essas famílias continuem sendo destruídas pelas drogas. A maconha é a porta de entrada, deputada Júlia. O crack é a porta de entrada para acabar milhares e milhares de pessoas. Eu vi aqui um deputado falando falando de Israel. Ora, para falar de Israel tem que ter propriedade e saber o que está falando, porque o Israel de fato é a nação mais poderosa do mundo. E vai continuar tendo influência assim nas nossas decisões, porque eles agem corretamente com o que nós comungamos. Então, diga não às drogas e nós vamos continuar aqui debatendo e aprovando, porque o nosso país não merece que o STF continue decidindo aquilo que é do parlamento. Muito obrigado pelo tempo, deputada. Obrigada, deputado. Parabéns pelas palavras. Também gostaria de deixar registrado o trabalho de todas as igrejas que recebem usuários de drogas e fazem um trabalho que muitas vezes o próprio Estado não faz, ainda mais no governo Lula, que tem cortado verbas, né, para tratamento de drogados, de usuários. Então, isso é maravilhoso. E deixar registrado também que eu só ouvi usuário de droga, viciado, se livrar do vício quando se apegou a Deus. Eu sempre falo isso. Trabalhe e se apegue em Deus para se livrar, porque senão é impossível. Queria passar aqui também 2 minutos para o nosso nobre deputado Farrur. Obrigado, deputada Júlia Zanata. Presidente, eu trabalhei por 35 anos na linha de frente da Polícia Militar, combatendo o crime e combatendo o criminoso, e o maior prazer que eu tinha é de combater drogas, tanto o uso indiscriminado, como principalmente o tráfico de drogas. O usuário de drogas, ele perde a sua dignidade, o seu caráter. Todo usuário de droga é mentiroso, ladrão por natureza, porque ele se vê obrigado a praticar furtos e roubos para sustentar o vício. Mentiroso, mente em casa, mente para os amigos, mente no trabalho.
convivi com inúmeros viciados, só criam problemas para a sociedade. Quando teve deputados aqui que diz que o viciado só causa mal a ele mesmo, eu espero que esse deputado, essas deputadas que pensam assim, vão lá na Cracolândia conversar com os comerciantes, com os moradores da Cracolândia, para ver se o usuário de droga só causa mal a ele mesmo. Eles urinam e defecam na frente do comércio, na frente da residência dos outros. Esse povo precisa ser contido, esse povo precisa ser enfiado na cadeia. Se não quiser tratamento compulsório, é cadeia. Cadeia para usuário de droga. Chega de passar a mão na cabeça de usuário vagabundo. E ainda tem uns aqui que, como o delegado Eder Mauro falou, parecem umas caveiras ambulantes, diferente do nosso amigo deputado Caveira, que é um homem sério, e vem aqui encher o saco de deputado que pensa diferente deles. Tem liberdade de vir aqui, o parlamento é a casa do povo, tem liberdade de vir aqui sim. Uma vez eu prendi fiz a apreensão de um jovem adolescente vendendo maconha. Ele deixava as buchas no pé de uma árvore, eu fiz uma campana lá, peguei ele. Levei para a delegacia, chegou a mãe dele veio com gosto de gás. Eu falei, vai comer ele vivo, né? Pasmem vocês, ela veio pra cima de mim, falou, sargento, o senhor não tem vergonha na cara de prender um adolescente por causa de maconha? Nós fumávamos maconha na sala de aula. Falei, tá explicado porque o seu filho é vagabundo. Droga é lixo, e se esse povo não ser contido, vai virar lixo também. Sargento Faur, força e honra! Obrigada, presidente. Encerro aqui o meu tempo já. Então, só para alertar os deputados, nós estamos no 9º orador, 13h, vamos fazer um intervalo de 1 hora, retornaremos pontualmente às 14h02. E com relação ao comentário da Coronel Fernanda, saliento que a gente faculta, a gente permite o acesso ao público desde que não ofendam os deputados e as manifestações não atrapalhem o andamento dos trabalhos. Caso os manifestantes comecem a perturbar a ordem ou ofender parlamentares, nós vamos pedir a retirada dos manifestantes. Muito obrigado. Está suspensa a reunião.